Pequenas Cartas Obscenas é o próximo filme que você vai precisar pelo menos dar uma chance e eu tenho certeza que você vai adorar. Olá, meu nome é Luísa e seja muito bem-vindo ao Manual Geek. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês a minha crítica com relação ao filme, que é dirigido pela diretora Thea Sharrock. Pequenas Cartas Obscenas conta a história dos moradores de Little Hampton, uma cidadezinha bem pequena na Inglaterra que tem sua convivência normal, como toda cidadezinha tem. Porém, tudo muda quando uma moradora dessa cidade, chamada Edith, começa a receber cartas de puro xingamento. Quando a polícia começa a investigar a origem dessas cartas, eles começam a suspeitar da sua vizinha Rose, que é uma irlandesa que não tá nem aí pra ninguém, que faz o que ela quer, ela bebe, ela xinga, ela faz o que quer. Porém, um grupo de mulheres começa a investigar o caso porque elas têm certeza que não foi a Rose que começou a criar essas cartas. E com esse enredo, nós temos esse filme maravilhoso. A primeira coisa que eu preciso realmente comentar sobre esse filme é o seu enredo. Pra quem não sabe, essa história é baseada numa história real, no qual acontece realmente esse caso inusitado nessa cidadezinha da Inglaterra. E vale comentar que essa história se passa um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos bem ali no início dos anos 20. O filme deixa bem claro que ele não é apenas um filme pra falar sobre o poder da fofoca, muito pelo contrário. Ele fala sobre difamação, ele fala sobre as histórias de mulheres que, na verdade, elas são silenciadas em vez de serem ouvidas. Também faz aquela crítica social no qual os homens menosprezam o trabalho das mulheres ou simplesmente obrigam elas a viverem com suas famílias e acabou. Eu confesso que eu não esperava que esse filme fosse me marcar tanto. Até porque a gente já viu algumas histórias parecidas com essas críticas, até com um pouquinho com o seu enredo, mas do jeito que foi feito, principalmente com a visão da diretora, tudo ficou ainda mais intenso, mas também muito único. A diretora trouxe uma direção muito simples, porque o foco realmente do filme é o seu enredo, no qual vemos mulheres com várias personalidades diferentes e perspectivas diferentes, mas que nós vemos que suas histórias são, entre muitas aspas, parecidas, porque muitas delas são silenciadas por homens que não acreditam em seus trabalhos, que é o caso da policial Moss. Nós temos a própria Edith, que ela meio que é obrigada a viver com a família e cuidar da família pelo resto da sua vida. Nós temos a própria Rose, que é uma irlandesa que ela realmente não tá nem aí com a opinião dos outros e ela faz tudo do jeito que ela quer. Mas quando essas cartas começam a aparecer, ela é a primeira suspeita só pelo fato dela ser diferente. Claro que também temos outras subtramas dentro do filme, mas o importante são essas personagens específicas que eu comentei. Porque cada uma delas, mesmo com suas individualidades, elas complementam os seus enredos e também trazem lições que todo mundo precisa ouvir. Saindo um pouco dessa parte de crítica social, o filme realmente comenta muito sobre o próprio ato de investigação. Porque ao invés de analisar os fatos, tentar achar pistas, casos ou até realmente ligações que envolvem a principal suspeita, não. Eles acreditam que uma pessoa só fez isso e acabou, e não tem nenhum embasamento profundo, não tem embasamento investigativo, não tem nada. Eles só realmente eles fazem uma coisa e depois ponto final. Eu confesso que uma das principais sensações que eu tive com o filme foi como a gente consegue se identificar com a nossa realidade. Afinal, quem nunca quis ter os seus 5 minutos de fama, usa informações ou, como no filme acontece, xingamentos para tentar se sobressair acima dos outros, e o uso das palavras certas para tentar se vitimizar. Só que, além de tudo isso, nós temos as subtramas que mostram que nem tudo é o que realmente parece ser. Que as consequências de certos atos, na verdade, têm um embasamento por trás e tem um certo motivo. E todas essas reflexões vêm justamente de quem? Do elenco desse filme. Primeiro eu tenho que falar dos principais destaques. Olivia Colman e Jesse Pinkman. Enquanto que uma segue fielmente a religião e tenta sempre obedecer à família, custa que custar, a outra tem as suas próprias decisões e também segue sua vida com a sua filha. Elas deram um show de atuação e mostram que perspectivas diferentes não significa que elas estão tão distantes uma da outra. Além das duas, o elenco todo contribui para que o enredo cresça cada vez mais. Seja através de pequenas atitudes, sendo apenas através da sua perspectiva de vida, ou até mesmo para trazer as tão famosas críticas sociais. Pequenas Cartas Obscenas estreia no dia 25 de julho nos cinemas e você não pode deixar de conferir. Eu te garanto que você vai rir, chorar, ficar irritado, mas acima de tudo, ficar com várias reflexões na sua cabeça. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica e não deixe de acompanhar a gente aqui no Manual Geek.